episódio do podcast da Integrar. Meu nome é Nicole, sou da turma A165. Meu nome é Nicolas e hoje vamos falar sobre cuidados da mente. Hoje o nosso cuidado é Ademicel. Poderia começar falando sobre sua profissão? Perfeito. Bom, eu tenho 69 anos, eu sou formado em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Meu foco foi, na época, o inglês, literatura inglesa e americana, e mesmo já na faculdade eu comecei a dar aula em cursinhos de inglês, e toda a minha vida como professor foi fundamentalmente aulas de inglês em cursos de ensino de línguas, e na Faculdade de Letras de Osório dei muito tempo aula de literatura inglesa e americana. Tá? Também comecei bem, assim que eu me formei, comecei a dar aula no estado, mas foi meteórico, tá? E dei uma que outra aula esporádica, mas mesmo como estudante eu já comecei a dar muitas aulas particulares, isso também foi um aprendizado muito importante. Depois de um certo tempo de aula, de magistério, concomitantemente eu já desenvolvi outras atividades. Uma das atividades que tem a ver com isso é que eu fui livreiro, tá? Eu tinha um sebo, livros usados, no viaduto Otávio Rocha, mais conhecido viaduto da Borges, durante muitos anos, mais de 15 anos. Depois eu também enveredei para a área institucional, eu fui secretário municipal da Produção, Indústria e Comércio aqui em Porto Alegre. Eu dirigi a Expo Inter, que é uma grande feira de animais e máquinas ali em Esteio, a convite do governador. Eu não tinha experiência um pouco nessa área, mas foi fantástico. E eu, durante 20 anos, fui vereador aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre e sempre me dediquei às coisas da cidade. Já como parlamentar, eu comecei a me vincular muito ao Conselho Municipal do Idoso, sempre trabalhei essa questão da saúde, da educação, por óbvio, porque eu tenho essa formação, mas a minha formação e minha atividade ela é universalista. Eu acho que nós temos que sempre pensar as pessoas na sua globalidade. E como vocês estão aí no integrar, me chama muita atenção a palavra integrar. Eu tenho isso comigo, na minha raiz, na minha existência, a questão de integrar, ou seja, de formar redes, de chamar as pessoas para alguma atividade, fazer com que haja, de fato, aquilo que a gente chama de uma integração social, sempre preocupada com a integração econômica das pessoas, que isso significa incluir as pessoas no mundo do trabalho, a questão social e também a questão ambiental. E na questão mais específica dos idosos, né, a grande preocupação que eu tenho é que vocês começaram exatamente com essa temática da saúde mental. Então, se vocês me permitem, eu farei uma introdução sobre a questão um pouco da cronologia da vida humana. Tá? Nós, ao nascermos, dependemos essencialmente dos nossos pais, tá? Mãe, pai, da família, tá? Porque uma criança precisa muito desse acolhimento, não só para sobrevivência, a amamentação, que ela é fundamental quando for no peito da mãe, mas também tem a amamentação com outros leites, né? Mas a questão desse período que se chama de pré-infância é muito importante, essa relação, o acolhimento, essa integração na família. Mas não é muito diferente depois que a criança começa a ir para aquilo que a gente chama para a escolinha, a educação infantil. Tá? E nós vemos hoje que nós temos algumas dificuldades no atendimento da educação para crianças, tá? Principalmente crianças na primeira infância, quando a mãe e o pai são obrigados a trabalhar, não tem ninguém que cuide da criança e você tem a falta de berçários, que normalmente a gente chama de creches, mas na verdade são escolinhas ou escolas infantis. Já no ensino fundamental, que é do início no primeiro ano, você em Porto Alegre tem uma cobertura bem razoável. Tá?
nós temos escolas infantis espalhadas pela cidade. Na década de 90, quando a professora Esther Pilar Grossi foi secretária, ela, inclusive com arquitetos, desenvolveu e a prefeitura construiu escolas de educação infantil muito amplas e com grande possibilidade de acolher a criançada no ensino fundamental. Mas, de algum tempo para cá também, a cidade ela vai se modificando um pouco, né? Nós não temos mais escolas estaduais de ensino fundamental, nós temos 2 escolas de ensino médio na capital que são contraditoriamente do município, quando o ensino médio é a função essencial do Estado, do governo do Estado. Mas em Porto Alegre ainda nós temos 2 escolas, que é o Emílio Meyer e o Salzano, lá na Zona Norte. São 2 escolas muito importantes, que são de ensino médio e são do município, da municipalidade. Nos últimos anos, principalmente nos anos 2000 para cá, principalmente a partir de 2002, o governo federal trabalhou bastante a questão do ensino técnico, né? Foram constituídos os Institutos Federais de Educação. Nós temos aqui algumas escolas importantes do ensino dos Institutos Federais. Nós temos um aqui no Centro Histórico, na Coronel Vicente, onde era a antiga loja da Mesbla, um belo espaço de ensino e aprendizagem. Nós temos o da Restinga, que é bastante conhecido, e era fundamental na Zona Sul nós temos uma escola profissionalizante, ou como a gente chama de ensino técnico, né? E aí, onde entra a questão do idoso, né? Então, a gente deu uma panorâmica de quanto é importante a questão da criança até a adolescência ter essa contribuição da família e do Estado, né? E o idoso. Nós somos um país que, incrivelmente, nos últimos anos, aumentou a longevidade. Nós éramos um país em que as pessoas ficavam velhas aos 60. Né? Eu, aos 60, fui fazer a minha segunda faculdade, fui estudar Direito. E vou falar um pouco do curso de Direito que eu fiz, porque você tinha 3 meninas que estudaram comigo que eram menores de 18. Tá? A professora de penal, na primeira aula, diz assim: aqui todo mundo pode ser preso, menos 3, tá? Que eram menores. O menor é apreendido, né? Mas eu tinha um colega que era mais velho do que eu tinha gente da minha idade, e tinha vários cinquentões e sessentões, misturado com uma galera jovem. Isso foi uma coisa muito interessante, até porque na faculdade que eu fiz, que a FADERS, tinha muita gente que tinha ProUni ou tinha algum benefício do governo federal, bolsa. E essa questão do idoso ir estudar, isso é uma coisa muito recente, muito recente. E as pessoas não tiveram uma educação, e nem a sociedade se autoeducou para cuidar do idoso. Então nós temos uma cidade em que as calçadas são mal cuidadas. Em plena Rua da Praia, nossa famosa Andradas, que todo mundo chama de Rua da Praia, onde vocês estudam, vocês têm um calçadão detonado. Antes de 1975, a pavimentação de toda Andradas era igual a essa depois da esquina Democrática, da Borges, em direção a Marechal Floriano, que inclusive é tombada pelo patrimônio histórico. São aquelas pedras portuguesas lindíssimas, né? Isso foi tirado pelo prefeito Telmo Thomson Flores e feito um calçadão, que era um negócio modernoso na época, e que, na verdade, hoje é essa desgraça que nós temos aí, em que qualquer pessoa idosa anda tropeçando. Mas você pode ir em qualquer rua da cidade e você vê o desrespeito com o idoso porque não tem calçamento adequado. Também a sinalização
de trânsito é muito precária, principalmente nas ruas, nas travessias, né? Então você vê que a cidade não se preparou para o idoso. Porque isso tem uma certa similitude com as pessoas com deficiência, porque você não tem muitos lugares de acesso. Tá? No prédio onde é o integrar, você tem a escada, mas você tem como entrar com uma cadeira de rodas, e as pessoas que têm dificuldade de locomoção podem ir por aquela rampa sem nenhum problema. Portanto, é um prédio que está adaptado. Mas eu conheço vários prédios aqui no centro histórico que não tem um anteparo, por exemplo, se precisar usar cadeira de roda para fazer aquela primeira entrada no prédio, porque depois tem elevador, coisa do tipo. Então nós temos esse problema, primeiro, de acessibilidade e mobilidade em se tratando do idoso. Mas eu acho que uma das discussões que a gente tem que fazer com vocês é como tratar o idoso. Eu diria que o grande problema é a família. A família muitas vezes trata o idoso como se fosse uma criança. Não, o idoso tem uma trajetória, tá? Que os filhos, em primeiro lugar, têm que dar atenção à trajetória do pai e da mãe, do tio, da avó e do vô, porque eles têm uma vivência maior do que a gente tem. Eu tenho a minha mãe que é viva, tem 88 anos, era uma senhora que trabalhou na roça quase a vida inteira, depois a minha família se mudou para uma cidadezinha e há 4 anos que ela veio morar comigo, que a minha irmã primeiro estava junto a ela, minha irmã um pouco doente, alguma atividade de cuidar, porque aí eu vi que a minha irmã, por ser uma pessoa muito legal, muito generosa, mas não sabia cuidar, e efetivamente da minha mãe, não tem um jeito, não tem um traquejo, nunca se preocupou com essa coisa e tem dificuldade desse trato. Então eu comecei a observar, porque assim, eu passei 50 anos longe da minha mãe. Eu sou muito jovem de casa. E a minha relação com a mãe era visita, férias e ponto. Tá? Então eu me lembro assim de uma pessoa com uma grande vitalidade e de repente quando eu começo a ter mais contato com ela, digamos de 20 anos para cá, quando meu pai faleceu, eu vejo uma pessoa que começou a ter uma decadência, principalmente física. Tá? E quando ela veio morar aqui em Porto Alegre, há 4 anos atrás, que eu achava que era uma grande dificuldade, porque nós estaríamos com uma senhora interiorana vindo para a capital, e por incrível que pareça, ela teve um salto visível de melhoria física. Desde o semblante até as relações, porque ela começou a ser estimulada por nós, tá? Por uma vivência e sempre uma discussão dela não ficar sozinha só vendo. Porque o idoso tem problemas. Como um jovem hoje se vicia no iPhone, o idoso se vicia em programas ruins de televisão. Ficam vendo a Band e a Record, aqueles programas que é um horror. Você vai ser um imã que atrai o idoso nisso aí. Não é só o caso que era da minha mãe. Minha mãe já melhorou muito, agora faz caça-palavras e palavra cruzada, que eu acho uma coisa genial, porque isso mexe com a cabeça das pessoas. Então eu comecei a observar também as famílias dos meus amigos. E como eu sempre tive essa relação com o Conselho Municipal do Idoso, eu comecei a ver quais eram as demandas que chegavam. E o grande problema está não só na periferia, mas principalmente na periferia, porque as pessoas não têm condições, às vezes, de cuidar do idoso e não têm os recursos para que um idoso vá para uma clínica ou numa casa, tipo como a minha mãe, teve um tempo que ela morou sozinha, eu ia todo dia visitar ela, ela fazia comida, até que um dia caiu, não conseguiu se levantar, e eu vi que era o momento de dar aí você tem que entrar com uma certa prensa no idoso que ele não tem mais condições de ficar sozinho. Veio morar comigo, mas também eu e a minha mulher, nós não temos filhos e nós temos uma vida social muito agitada, de trabalho muito agitado. Então, isso complicava a convivência até que nós a convencemos, e aí
tem que entrar a família. Chamei a minha irmã, que mora em Santa Catarina, disse, tem que vir, nós vamos tratar com a mãe e discutir dela ficar num lugar que eu sei que é muito bom, é um hotel ali atrás da catedral, uma casa de repouso, de idosos, muito bem cuidada. E aí a minha mãe, logo preocupada, o idoso sempre se preocupa com dinheiro. Dificilmente tem um idoso, não importa se tenha pouco ou muito, preocupado com dinheiro. O que nós combinamos? Que a minha mãe tem que usar um pouquinho que ela tem, e o que nós temos, e o que ela acumulou, tá? Para ter um final de vida de qualidade. Mas agora nós temos que pensar que eu sou de classe média. Tá? Agora nós temos que pensar na periferia, as pessoas que são pobres, que às vezes têm problema de sua alimentação. Como é que fica a situação do idoso? Por isso que muitas vezes o idoso vai cair em instituições, muitas vezes de cunho, entre aspas, religioso, tá? Aí acabam submetendo as pessoas à sua visão religiosa. Tá? Por exemplo, eu nunca ouvi qualquer papo nesse 1 ano e pouco que a minha mãe está ali no Plaza Catedral, aquele hotel que tem ali no Machado, alguém falar de religião. Tá? Minha mãe é uma pessoa que... isso nunca foi um tema, digamos, discussão na nossa família. O pai era católico, a mãe era protestante, da Igreja Evangélica Confissão Luterana do Brasil, e nunca teve fanatismo religioso. Isso nunca nos faltou a vida. Mas, às vezes, nessas instituições, tem esse negócio, entende? De você ter que comungar com quem está no controle dessas instituições. Isso é muito ruim. Tá? Muito ruim. E eu acho que a família, a convivência, ela é muito importante. Porque a família, às vezes, quer impor o seu modus operandi, quer decidir o que o idoso faz ou deixa de fazer. Claro que a família ou o local onde a pessoa está tem que cuidar com a alimentação. Tá? A pessoa tem que comer mais ou menos, porque lá, por exemplo, tem um acompanhamento de nutricionista. Tá? Não precisa ser algo sofisticado. Quanto mais comum for a alimentação do idoso, é melhor, porque é ali que ele faz a melhor refeição. Com a sua salada, feijão com arroz necessário, papapá, e tem essa coisa básica. E aí vem essa questão de não compreender o idoso. Talvez esse é o grande problema. Eu tenho conversado com o pessoal do Instituto Lis, que fica no mesmo prédio onde vocês têm o integrado, que faz um curso de cuidador de idoso. Tá? Nós ajudamos a criar o curso e eu dei a primeira aula, a aula inaugural, que é relações pessoais e o direito do idoso. Tá? E antes de entrar na questão do direito, tem uma questão de relacionamento. Mas tem um princípio também do direito, que é o centro da Constituição brasileira, é a dignidade da pessoa humana. Se tiver alguma coisa que vocês têm que trabalhar, não só com o idoso, mas em relação a tudo, felizmente a nossa Constituição é boa. As pessoas falam barbaridades na nossa Constituição. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque quando a gente tem como fulcro, como foco, a dignidade da pessoa humana, nós temos tudo. Porque desde Kant, que é um filósofo alemão, há 250 anos atrás, ele já dizia: o simples fato da pessoa existir, ela merece o nosso respeito. Ponto. Essa que é a questão. E aí vem a questão de, concomitantemente, às vezes as pessoas estão muito bem, porque a mãe gosta de ir em bailinho, querem jogar, mas deixa jogar, de preferência que não vá no bingo, onde, como aqui na própria Rua da Praia, as pessoas são exploradas. Mas esses jogos familiares, esses jogos de carta e coisa, é salutar. Isso faz com que a pessoa fique
Se puder fazer um trabalho manual, a minha avó fazia um crochê lindíssimo até os 94 anos de idade, todos os dias. A minha mãe fazia, agora ela não faz, não gosta mais. Mas se ela pudesse fazer ou quisesse fazer, eu evidentemente iria, em primeiro lugar, comprar as coisas para ela fazer alguma atividade manual. Tá? Quem gosta de fazer palavras cruzadas, caça-palavras, é tudo que as pessoas idosas precisam fazer. Além disso, a leitura. Lá nesse local eu tenho levado livros, como já expliquei antes para vocês, as doações de livros, e tem pessoas lá que leem muito, leem muito. O fundamental para o idoso é, se ele tem o hábito da leitura, façam com que ele continue lendo. A leitura, não só literatura, mas biografias, viagens, isto é um grande remédio. Assim como um idoso tem que comer, como nós todos temos que comer muita salada, muito verde, muita fibra, né? Frutas adequadas, né? Você pode comer bem frutas e não gastar tanto usando as frutas da estação. Assim o idoso tem que ser a mesma coisa. E eu acho que um cuidado fundamental com o idoso, de manter a pessoa atenta, lendo, fazendo alguma coisa, pequenas caminhadas. Não force o idoso a caminhar além do que ele quer caminhar. Eu faço, a minha mãe todo dia caminha, faz a sua caminhadinha ali, né? Ela tem um problema de locomoção, então não vai sair para a rua e não tem condições. Mas ali pode caminhar. Tá? Quem puder sair ainda e caminhar, tudo bem. Tá? Mas eu acho que tem um outro problema, que é quando a pessoa tem sequelas de doenças, tá? Às vezes problemas de locomoção por algum acidente, pessoas às vezes nem com tanta idade, e o grande problema é a demência precoce, Alzheimer, etc. e tal. Esse é o grande problema que nós ainda não sabemos lidar adequadamente, principalmente o Alzheimer. E o senhor acha que, por conta dessas doenças, acontece muito abandono? Sim. Acho que é o principal motivo. Acho que o grande problema é a pessoa que tem problemas de saúde mental. Ou uma locomoção muito grave, que está em estado vegetativo também, esse é outro problema, mas, dependendo da circunstância, a pessoa até consegue ter um atendimento adequado através da enfermagem, fisioterapia, etc. e tal. O grande problema é a demência precoce, a questão... O esquecimento já é ruim. Eu fui aluno de um professor muito elegante, elegantésimo, de cultura brasileira. E quando eu fui morar aqui na Riachuelo, há uns 20 anos atrás, eis que morava no meu edifício o professor Ferreira, já idoso. Tá? Quando eu fui aluno dele, já tinha uma barba branca, elegante, etc. Ele sempre foi um cara elegantésimo e permaneceu assim até o resto da vida. O que o preocupava? Esquecimento. Normalmente, sábados, fim de tarde, a gente sentava ou vinha tomar um café aí no Rua da Praia, e ele começava a falar coisas e se esquecia de nós. Um dia ele ficou bravo com ele mesmo, porque ele disse: como é que chamava aquele ator de teatro de Pelotas, da minha terra? Como é que eu não me lembro o nome dele? Eu disse: o Procópio Ferreira, o pai da Bibi Ferreira. Tá vendo? Tu te lembra? Mas um dia tu vai ficar velho que nem eu, tu não vai te lembrar. Aí tu vai ficar bravo que nem eu. Isto é para as pessoas que têm mais consciência, têm mais cultura, isso se torna uma coisa preocupante. As pessoas se esquecerem. Mas é natural as pessoas se esquecerem. Tá? Então, quanto mais tu tiver convivência, sempre faça o seguinte: idoso tem que ser, não ouvido, idoso tem que ser escutado. Tem que saber o que ele está dizendo, tem que escutar para ter empatia, para você poder falar. Pode ser a coisa mais banal. Com ele, não. A gente viajava, né? Ele professor de literatura, eu também. Então, discutia um clássico, etc e tal. Isso era Mas ele ficava bravo, porque esquecia, às vezes, do ator importante, da terra dele, etc e tal. Mas a grande questão é o Alzheimer.
quando a pessoa não tem mais controle sobre si. Porque isso tem um custo muito alto. Ou a pessoa tem cuidador, que custa uma fortuna, porque o cuidador não é uma profissão reconhecida hoje em dia. Até passou no Congresso Nacional, foi votado, aprovado, o presidente passado vetou. Agora tem um novo projeto no Senado de cuidador em geral, cuidador de idosos, pessoas com deficiência, crianças, cuidador. Né? Hoje as pessoas que cuidam de idosos são cuidadores, mas se trabalhar mais do que 2 dias na casa de alguém, eles são cadastrados como, para botar cuidador de idoso, mas a referência é são empregados domésticos. Esse é o nome correto, a lei de 2005, e não tem nenhum demérito em chamar alguém de trabalhador doméstico, porque um motorista que trabalha numa família, que não trabalha num emprego que dê lucro, também é um trabalhador, é um empregado doméstico. Então, o problema não é o nome, a questão é que as pessoas às vezes não têm os direitos adequados, né? E às vezes também não se exige qualificação. Eu acho que está na hora de exigir qualificação de quem cuida das pessoas, qualificação. E aí não pode ser qualquer qualificação, tem um monte de cursinho de fundo de quintal, que te dá um pedaço de papel, diz que tu fez um curso de cuidador de idoso tantas horas. Bom, isso é uma fraude, isso é uma burla. Tá? Então, eu acho que a questão dos problemas da saúde mental começa com a falta de capacitação, muitas vezes na ponta. Se você vai na UBS, Unidade Básica de Saúde, mesmo aqui no Santa Marta, no centro, que é top, tá? Ou você vai na UPA, Maciço Cria, lá na Zona Norte, você nem sempre vai ter alguém que vai se antenar quando a pessoa tem algum problema com o encaminhamento de que começa a ter algum problema de saúde mental. E daí já direcionaria a um profissional. Mas nós temos falta de profissionais também de atendimento de saúde mental na rede pública. Tá? E eu acredito que no SUS, com a valorização do SUS, nós devemos dar exatamente suporte para aquilo que hoje a gente não tem. Hoje nós temos uma precariedade na saúde bucal. Normalmente essa palavra saúde bucal é recente, não sei se vocês sabem disso. Porque saúde é tudo menos a boca, né? O dentista. Tá? Isso é fundamental. E eu diria que hoje, para uma população que envelhece como a nossa, é a saúde mental. Tá? Acompanhamento de um psicólogo, tá? Alguns casos de psiquiatra. Tá? No caso do psiquiatra é porque, além de cuidar da cabeça da pessoa, tem a questão da medicação. Tem que ser médico. Um psicanalista ou um psicólogo não tem formação médica, tem formação em psicologia e correlatos. Tá? Então, acho que esse é um tema. Mas no futuro próximo, outros profissionais vão ter que trabalhar e se especializar nos idosos. Nutrição para idosos. Fisioterapia para idoso. Pilates para idoso. Eu sou um sujeito que faço pilates toda a semana, 2 vezes, religiosamente. Há tempos. Isso que me dá mobilidade. Tá? E às vezes, para o idoso, não precisa grandes coisas. Se você tiver para o idoso que não tem muita condição de locomoção e de fazer todos os exercícios, a minha professora de Pilates ensinou as coisas básicas que eu devia fazer com a minha mãe. Eu comecei a fazer com ela sempre que eu podia. Hoje, ela ontem me disse, eu faço uns exercícios como tu me ensinou. Eu digo, opa, a mãe está certa. Disse que minha mãe não era muito chegada nisso aí. A fisioterapia, fala. Porque os idosos têm referência às modernidades. Como eu falei da saúde mental, o idoso às vezes quer se modernizar, ele tem medo. Como a criança tem medos múltiplos, porque ela ainda não conheceu muitas coisas do mundo, o idoso tem medos do desconhecido. Nós estamos, veja o seguinte, eu e minha geração, quando eu comprei a minha primeira máquina de escrever, Olivetti, é como se vocês hoje fossem comprar um iPhone aqui
na loja da frente. Gente, quem é que fala hoje em curso de datilografia? Ninguém, né? Mas isso se fazia e era profissão. Né? Esse negócio de digitar como a gente digita hoje, isso não existe. Você sabe que tem muitos advogados mais antigos, não falo nem de idosos, advogados mais antigos, que eles não conseguem trabalhar com o sistema, porque hoje em dia tudo é online, tem que ter o PJE, né? Que é um programa que você tem que entrar na Justiça do Estado, PJE. Né? E tem outros também, mas esse é o mais conhecido. Né? A pessoa não tem, as pessoas estão fora do mundo do trabalho. Então, o idoso, sempre que a gente puder ter curso de capacitação, eu nunca uso a palavra treinamento. Se eu uso é por um deslize, tá? Porque eu acho que a gente não treina. A gente treina, às vezes, eu vou fazer meu treino. Tudo bem, porque é um treino, é uma coisa recorrente, não é um exercício. Não, a gente capacita, né? Então, o idoso, se a gente puder ensinar o idoso, tá, a trabalhar essa questão. Hoje eu vi que estão pensando uma legislação para o idoso não ser roubado e coisa, ter restrições ao WhatsApp. Gente, é o contrário, né? Nós temos que capacitar o idoso a não entrar em fria, tá? E saber usar o WhatsApp. Tá? Então, eu acho que essas questões, elas têm que ser pautadas. Qualquer um de nós que está acessando hoje o mundo do trabalho, vocês são jovens, às vezes estão no jovem aprendiz, amanhã vão estar no primeiro emprego, etc e tal. As empresas têm que ser treinadas para cuidar do idoso. Nós temos o Estatuto do Idoso, tá? Que é uma legislação bastante confortável para o idoso. Mas temos que pensar o seguinte, desde 1985 nós temos a Constituição Federal, que ela dá um destaque muito grande para todo ser humano. Em 1990, nós temos o Código do Consumidor. E tem toda uma parte do Código do Consumidor que dá atenção ao idoso como hipossuficiente, ou seja, alguém que é vulnerável. Então, a questão do idoso, já no Código do Consumidor de 1990, ele tem um tratamento especial. Claro, durou muito tempo a ter o Estatuto do Idoso, mas nós temos hoje o Estatuto do Idoso, o Estatuto da pessoa com deficiência, enfim, vários estatutos. Né? Então, acho que é um pouco essa questão que nós temos que levantar e trabalhar. Existe uma lei brasileira que fala que a obrigação do Estado e da sociedade assegurar a pessoas idosas a liberdade, entre outros. O senhor acha que o Brasil está cumprindo isso? Não, de longe, né? O Brasil é um país que mais descumpre a legislação, a começar com a Constituição. A Constituição não é um pedaço de papel. Tá? Essa é uma discussão que tem quase 200 anos. Tá? O que é a Constituição? Tá? Um sujeito que dizia que a Constituição não passa de um pedaço de papel, que são as forças políticas, as forças sociais que determinam. Se fosse assim, o mundo já teria acabado em mais carnificinas do que nós temos. Graças à força da Constituição, estamos falando da força da Constituição, tem as cláusulas pétreas que não podem mudar, conforme o vento, tá? Tem coisas que são essenciais. Então, nós ali temos que o responsável pela saúde é o Estado, as famílias, tá? O cidadão. Tá? Se alguém tem um problema de saúde, alguém vê, tem que acolher, tá? Tem que ajudar. O idoso é a mesma coisa. Agora eu pergunto o seguinte, você vê às vezes, claramente, um idoso abandonado, você devia pegar um 156, tá? Que no telefone não funciona direito, tá? Posso dizer para vocês, nós já temos essa experiência aqui na faculdade, e eu também
tenho essa experiência pessoal, mas se a gente botar 156 no e-mail, normalmente funciona, que fica registrado. Nós temos que dizer, tem um idoso que todos os dias está aqui, aparentemente sem parente, está acontecendo isso. Tem uma idosa que é moradora de rua, o que está acontecendo? Que ela está todo dia em tal e tal lugar. E às vezes a gente tem que pensar o seguinte, eu estava pensando, observo 2 vizinhos meus. Um senhor que mora aqui na ladeira, que sai todo dia saía com uma bicicleta, vendendo café e lanches pela cidade. E é visível que isso, me lembro lá do início dos anos 2000, como eu era secretário, então eu tratava do regramento disso, ele continua de manhã cedo, ele está cada vez com dificuldade. Mas pior do que isso, tem a vizinha do outro lado, também na ladeira, ela mal consegue andar com aquela coisinha dela e ela sai todo dia vender lanches. Que elas, essas 2 pessoas nessa idade, com problemas, inclusive de locomoção, estão fazendo isso? Então são coisas que a gente tem que olhar, se for o caso, anotar o endereço e coisa e levar para o Conselho Municipal, levar para a FASC, né, que cuida da assistência social. A gente tem que começar a ter um papel proativo, de ação. Então, acho que é um negócio assim que a gente tem que estar muito atento. Tá? Às vezes você vê pessoas que estão completamente abandonadas. Você imagina, em alguns lugares em que as famílias são pobres e a pessoa tem problemas, às vezes, de evacuar, não usa, por exemplo, adequadamente uma fralda geriátrica. Essa pessoa é uma humilhação. Isso é uma humilhação. Porque com a idade tem certas coisas que você não tem mais domínio. Tá? Por exemplo, essa questão do xixi, cocô, muitas vezes pode trazer um trauma. A pessoa já está traumatizada e aí começa a se sujar. Isso é uma coisa de dignidade. Então a gente tem que olhar um vizinho, às vezes na periferia, pobre. Tá? Você vai ter que falar com a prefeitura, ligar para a prefeitura, porque tem hoje essa questão da assistência social, doar fraldas geriátricas, né? de acompanhar também, né? Porque nós temos os agentes municipais de saúde. Tá? Nós temos aqui em Porto Alegre um número significativo de agentes municipais da saúde e graças a esses, muitas vezes que esse problema de maus tratos e de abandono são detectados. Nós vimos agora, ontem, na mídia nacional, acho que foi até no Fantástico, uma instituição religiosa, tá? Onde a própria freira é responsável pelos maus tratos das pessoas. Isso é na mídia nacional. Acho que foi no Fantástico. Tem coisas assim que são inadmissíveis. Em Porto Alegre nós tivemos vários casos, tá? De clínicas, não foi uma nem duas. É uma forma recorrente, inclusive, de clínicas aqui em Porto Alegre de maus tratos. Com a questão da Covid, tem processos abertos, porque não houve nenhum cuidado. Tá? E todos os profissionais diziam que o idoso tem que ter cuidados. Eu cuidei da minha mãe durante o período da Covid, então era um cuidado muito grande, era aspergir tudo na porta de entrada, entende? No edifício, tinha um trabalho muito bacana, entendeu? Imagina um idoso, entende? Com comorbidade. Tem uma que mora lá nesse local, ela divide quarto com a minha mãe. As quartos normalmente são de 2 em 2. Tá? Ou sozinha. A gente optou. A mulher tem 75 anos, foi advogada do BNH, da Caixa Econômica, e ela teve Covid, foi entubada, e ela estava lá, ela explicou, eu estou aqui por causa da Covid. Eu estava perguntando para minha mãe, mas tia, a senhora tem 75 anos. Não. Mas isso, a Covid deixou sequelas. E vocês podem escrever o que eu vou dizer hoje para vocês. Vocês vão ver daqui para frente, sistematicamente, algumas pessoas com maior perda de memória, com problemas de locomoção e com agravamento de certas comorbidades por causa do Covid. Tá?
E se não for bem tratado, essa pessoa vai ter problemas e vai ter o encurtamento do seu tempo de vida. Então, 13% da população brasileira, tá, na faixa etária de 60 a 64, sofre de depressão. Com sua experiência e tudo mais, quais seriam os motivos, os principais motivos disso? Eu, da mesma forma que falei antes da nossa cronologia de vida, eu vou me referir novamente à questão da depressão num espaço cronológico, tempo. A depressão era, até um certo tempo, de determinadas faixas etárias. Você não ouvia, na minha geração, falar de um jovem depressivo. Mas havia jovens com depressão. Hoje me dou conta de que eu tinha colegas que eram depressivos. Mas isso era uma coisa que não se sabia, não se tinha essa coisa. E a depressão é terrível, inclusive com mortes, suicídios. Tem um caso aqui em Porto Alegre de um filho de um amigo meu, de um casal de amigos, professores, altamente qualificados, que o menino tinha depressão e ele simplesmente anunciou na internet a sequência da morte dele. A família foi acionada porque alguém dos Estados Unidos viu, por entender a relação dele, e ligou. Quando a família chegou já era tarde, estava morto. Mas, gente, isso acontece muito mais do que a gente imagina. Por quê? Em primeiro lugar, tem um certo pacto na mídia que eu acho que essa é uma discussão ainda que não está bem clara no Brasil, e talvez em nível internacional, é falar ou não falar de suicídio. Porque a questão do suicídio, ela, na nossa formação, na civilização judaico-cristã, é um negócio terrível. A primeira vez que eu me dei conta disso é que no cemitério da minha cidadezinha, o sujeito que tinha se enforcado estava fora dos católicos, dos protestantes, estava num canto. Não era permitido em vários lugares, uma pessoa que se suicida não tem um enterro cristão. Isso é a coisa mais terrível que existe. Você perder um ente querido, por isso. No Rio Grande do Sul, nós temos um coeficiente muito alto de depressão e de suicídios. Tem até estudos que se fazem aqui na região de Santa Cruz, os lugares onde se planta tabaco, fumo. Talvez por causa dos venenos, dos pesticidas. Tem estudos que vão nesse sentido. Mas a questão da depressão do sujeito que está para se aposentar ou acaba se aposentando é terrível. Terrível. Parece que corta a relação dessa pessoa com o mundo. E nós não preparamos essas pessoas, a gente prepara as pessoas para o mundo do trabalho. Vocês são jovens aprendizes. Vamos preparar essa garotada para o mundo do trabalho. Inclusão digital, ensinar isso, entende? Agora, a moda, a professora, é ESG, Environment, Social, Governance. A governança social e ambiental. Isso é o chiquetê do momento. Tá? Agora é o seguinte, o sujeito que estava trabalhando, quem está na iniciativa privada se aposenta pelo INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. O máximo que você alcança são 6 mil e pouquinho. Não chega a 7 mil. Mas é um bom salário? Sim, no Brasil é bom. Mas esse sujeito às vezes ganhava 14, 15, 20 mil. Não. O funcionário público, o funcionário público se aposenta até ali, né? O funcionário público se aposenta com tudo tirados, um conjunto de benefícios. O cara estava trabalhando, fazia tal coisa, tinha uma função gratificada. Ele vai perder tudo isso também. Eu encontro aqui os fiscais da secretaria, encontrei um que tem 40, eu disse, mas tu não te aposentou ainda? Tem 42 anos de trabalho. Se eu me aposentar, vou perder tanto. Claro, porque eles têm o trabalho insalubre, o trabalho perigoso, hora extra, etc e tal. Então, muita gente trabalha, porque não pode se aposentar. Se aposentar, vai faltar dinheiro. Porque muitas famílias hoje não só sustentam a família, hoje tem muita avó sustentando o neto.
E o cara que consegue se aposentar, por incrível que pareça, que está em melhor condição, ele entra numa depressão porque ele não foi capacitado, não foi discutido com ele o que ele pode ser e fazer como aposentado. Principalmente o sujeito que está na periferia. Você vê, você está aqui no centro, aposentado aqui no centro, vive num paraíso, né? Eu posso ir agora na biblioteca pública, por sinal, tem uma exposição sobre o Proust, e os caras servem chá com madeleines, aquele docinho que o Proust comia, que adora. Gente, de graça. Né? Você vai no Santander, Farol Santander, tem exposição o tempo inteiro. Vai no Marx, tem tempo. Aqui no centro você vive em um paraíso. Agora é o seguinte, eu moro no Timbaúva, no Recanto do Sabiá, com o esgoto, entende, na minha fuça, e sou aposentado. Aquele calor infernal, aquele bafo subindo, 40 graus em Porto Alegre, às vezes nem um ventilador. Eu tenho 60, 70 anos. Um problema já cardiovascular, estou com problema, entende, de pressão. Como é que é a minha vida? Não é só no Recanto do Sabiá. Na entrada da cidade, ao lado do a gloriosa arena do Grêmio, a Vila Farrapos. A Vila Farrapos não é só aquela vilinha bonitinha que o Batuba de Farias desenhou, tem a pracinha, tem 20 pracinhas, né? Não é ali. Aquelas vilas do lado, Vila Areia, Mário Quintana, essas pessoas. Então você tem que olhar para aí. Aí o cara, mas o cara se aposentou? Sim. Às vezes o cara era um trabalhador, se aposentou com salário. Ou aos 65 anos, se um assistente social orientar bem, ele vai receber o benefício previdenciário continuado, BPC, que já queriam tirar, mas isso permaneceu. É um salário? O salário quebra um galho, mas quebra um galho a comida. E como eu disse antes, o idoso, principalmente, devia de comer um determinado tipo de comida. Por que você olha aqui no centro histórico e você vê tantas pessoas obesas? Você vê um monte de gente idoso obeso. Porque o que? O sujeito come massa, muita massa, muito pão, não é um pãozinho com grãos, 7 grãos, não é sem glúten, não, que vem pela frente. Então é essa que é a questão. Isso deixa as pessoas mal. Então a qualidade de vida do idoso, na média, está muito ruim. Está muito ruim. Desde aquilo que eu falei antes para vocês, o que significa você ter um idoso? Não tem gente para cuidar em casa, o cuidador custa uma fortuna, muito menos você tem dinheiro para deixar ele numa clínica. Porque se tu vê o quanto se paga por mês para deixar um idoso num desses lugares, é um bom dinheiro. Tá? Normalmente a aposentadoria do idoso não cobra, a não ser classe média alta, o sujeito que tem lá 2, 3 apartamentos alugados, etc. E tal. Caso contrário, a família tem que se cotizar e nem sempre tem condições de cotizar, tem o desemprego, vem a Covid, um monte de coisa. Então nós temos esse problema, aí vem o problema da depressão. Talvez o grande problema da humanidade hoje em dia é a depressão. E você ajuda o idoso a sair da depressão se você tiver uma família que escuta. O grande problema é que a família não está preparada para cuidar do idoso, ela não tem paciência para escutar o idoso. Então as pessoas ficam na internet, respondendo grupo de WhatsApp, entende? Um infernizando a vida do outro, um xingando o outro. Aí tem o WhatsApp do condomínio, se mora em condomínio, um fica brigando com o outro. Tá? Aí tem os da família, e brigam por causa de política, brigam por causa de futebol. Tá? Claro, aí você tem uma população estressada, tá? E tem a fofoquinha, e daí não cuida da vovó e do vovô que gostariam de estar discutindo e conversando. Como eu falei, do meu professor, que para ele a glória dele, o aluno dele, morar no mesmo edifício e poder conversar com ele, lembrar dos nossos tempos lá da faculdade, as piadinhas que eu largava para ele, eu fiz letras, a maioria, eu era um dos belitos fruto, né? Porque no curso de letras quase todo mundo era mulher, né? E ele tinha aquele charme, conhecido por seu charmoso, né? Então essas coisas, né, nós temos que ter cuidado, tá?
E também nós temos que entender o idoso. Né? O idoso às vezes tem preconceitos. Então, nós temos que cuidar, porque hoje nós estamos num mundo de inclusão, tá? De integração das pessoas. Então, tem idoso que não tem nenhum problema com pessoas que têm uma opção homoafetiva. Lá onde a mãe está, tem uma trans que é, inclusive, quem cuida muito dela lá, ela acha uma maravilha. Tá? Mas eu sei que nem todo idoso tem essa visão. Não tem essa visão. E a questão racial? Essa, por incrível que pareça, aqui no Rio Grande do Sul é um problema gravíssimo. Entendeu? E nós sabemos que a população que atende normalmente a faxineira, a limpeza, o atendente, mesmo o cuidador, a maioria são negros. Nós aqui, que temos uma fama de ser o Sul Maravilha, da colonização, eu tenho um artigo, depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês. Porto Alegre é mais negra que a Soriana. Eu provo, por A mais B. E mesmo assim nós temos esse preconceito. O senhor poderia falar como funciona o Conselho Municipal de Idosos? Sim. O Conselho Municipal de Idosos tem uma composição por lei. Tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês. Tá? Tem uma composição que é governamental, as principais secretarias que compõem educação, saúde, assistência social, etc. E tal, e as indicações da sociedade civil. Tá? O ONG que cuida não sei de quê, a ONG do Fome Zero, aí é uma composição cidadã e plural. Como a maioria dos conselhos tem uma boa composição. Agora tem umas briguinhas aí nos conselhos, aquelas velhas disputas políticas rebaixadas. Né? Mas é muito importante, o Conselho Municipal de Idosos de Porto Alegre é super atuante e pode captar recursos das leis sociais. Tá? Então, o Fundo Municipal de Idoso faz grandes captações aqui, tem um banco privado que tem destinado muito dinheiro para o idoso, que é o caso do Itaú, tá? E aqui de Porto Alegre contribui bastante, e algumas empresas têm esse viés de contribuir para o Fundo Municipal de Idoso. Cada um de nós, como cidadão, que paga imposto de renda, nós podemos contribuir até 6% do nosso ganho para o Fundo Municipal do Idoso, depois descontado o imposto de renda. Obrigada por responder. E para finalizar o podcast, né? Como o senhor é formado em Direito, o senhor já pegou algum caso que tenha maus tratos ou abandono? Não, porque é um assunto que a gente está tratando. A minha forma de atuação, eu fiz um pool de profissionais e tem que foi minha colega, a doutora Laura, ela trata principalmente dessa questão da saúde, tá, na qual se inclui isso. Mas eu, pessoalmente, não tive nenhum caso de justiça de fazer um processo nesse caso. Mas existem muitos, né? Inclusive, em alguns casos, eu estou trabalhando isso com outro casal de advogados, que é pegar a questão da lei penal, tá? A penalizar criminalmente os maus tratos. Nós já tivemos casos de Maria da Penha, tá? Na área penal eu trabalho principalmente com 3 advogados, tá? Como advogado já fiz algumas ações, mas na questão da violência doméstica, de idoso, não. Mas sei de muitos casos, mas estamos preparados para isso. E existe alguma lei que abrange maus tratos e abandono contra os idosos? Sim. Bom, primeiro, a Constituição está muito clara quanto a isso, o Estatuto do Idoso está claríssimo, e no Código Penal, então não precisa ter outra lei, para mim já está muito bom. E a Constituição Federal, o Estatuto do Idoso e o Código Penal resolvem todos os problemas com o idoso, todos. Não precisa construir nenhuma lei nova. A lei está aí. Basta aplicar, cumprir e, se for o caso, judicializar. Muito obrigada. Imagina. Eu que agradeço vocês, espero que a gente tenha contribuído com essa conversa. Com certeza. Vocês. Em nome da Integrar inteira, eu agradeço por o senhor ter se disponibilizado, ter se deslocado até aqui. Tem alguns outros temas, talvez, que vocês gostariam de discutir, eu posso apontar para vocês. Eu sou um sujeito que qualquer assunto que diz respeito ao urbanismo e ambiente de cidades é um tema que vocês podem me convocar para qualquer dia que eu faço questão. E sempre fui uma pessoa muito ligada, como vocês viram, né, a questão da cultura.
onde tem livros e cultura no meio, também estou junto com vocês. Obrigada.